Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira. Eu sou a Tati Scaff e ao meu lado, Alex Mendes. Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos 20 anos de atuação da Reflore MS, que é a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas. A Reflore, ela representa o setor reunindo empresas, produtores, fábricas de celulose, prestadores de serviço e instituições parceiras. E para falar dessas 2 décadas de atuação que englobam um crescimento gigantesco na produção e um forte esquema de combate a incêndios, recebemos aqui no estúdio do Agro de Primeira o Júnior Ramires, que é o presidente da Reflore MS desde 2023. Obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Obrigado vocês por abrir o espaço e a gente poder falar um pouco de florestas plantadas. Ótimo. E já primeira pergunta, que a gente sabe que 20 anos aí, né, 20 anos de trabalho, de um trabalho duro, que não é fácil para ninguém, a gente sabe, quem está aqui dentro do agro sabe que qualquer nicho dentro do agro é muito trabalho, né? E assim, o que você diria que é o marco principal, assim, da Reflore, para o setor florestal aqui do estado? Bom, acho que o marco que a gente deveria, obviamente, estar sempre comemorando é os investimentos que aconteceram nesses 20 anos, culminando hoje na principal atividade da exportação do estado. Né? Então a celulose hoje é o principal produto. A industrialização que aconteceu durante esses 20 anos e tudo que a gente vai talvez discorrer e falar aqui, eu acho que é o marco principal. E obviamente a Reflore tem um dedo em cada coisa de tudo que a gente tentou organizar. Acho que o grande capacidade do setor de poder se organizar, poder trazer e mostrar que o estado tinha esse potencial de crescimento que está acontecendo hoje. Acho que esse é o marco principal. A Reflore ter sido constituída, a gente ter se organizado, ter aí a vontade política, a vontade do Estado de querer crescer, de querer dinamizar a atividade e diversificar principalmente, né? Porque a gente vinha muito do binômio soja-boi, né? E aí a gente entrou com a floresta como uma opção também de produção. Então isso acho que é o todo dos 20 anos que eu acho que a gente tem que comemorar aí, né? O Mato Grosso do Sul tem 1,8 milhão de hectares de florestas plantadas e projeta chegar a 2,5 milhões de hectares até 2028. Qual a situação das florestas, da celulose, né, do eucalipto, de Mato Grosso do Sul em relação ao restante do país? Vamos dar um histórico, porque nós estamos falando de 20 anos da floresta, só para todo mundo ter uma noção do que foi esses 20 anos. Né? Em 2003, o estado tinha 90 mil hectares de floresta. Em 2006, quando foi criada a Reflore, a gente já passava por um processo onde já se via alguns investimentos em floresta e a gente chegou a perto de 150, 200 mil hectares. Então hoje nós estamos falando de 1,8 milhão, podendo chegar perto de 2 milhões. Então você perceba o crescimento da área que existe isso hoje. Então hoje o estado, dentro do Brasil, em termos de área produtiva de floresta plantada, o Mato Grosso do Sul figura como segundo no Brasil. Hoje ainda Minas Gerais tem uma maior área de 2 milhões e 400, mas nós estamos falando do estado bem maior que o Mato Grosso do Sul, né, por exemplo. Mesmo assim, acho que é importante quando a gente fala em ocupação do espaço territorial do estado, nós estamos falando do estado de 36 milhões de hectares. Nós estamos falando de 2 milhões, ainda é pouco. Né? A pecuária tinha perto de 21 milhões de hectares, hoje é 16 ou 17 milhões de hectares ainda com pecuária. Então há muito espaço ainda para se diversificar o estado, de crescer. E se a gente atingir o que eu imagino, até 3 milhões de hectares, vamos dizer assim, nós estamos falando de menos de 10% do que o território do estado pode estar crescendo. Então, a gente fala, pode ser grande, né? Mas ainda há espaço, né? Só uma curiosidade, quanto tempo leva para uma árvore de eucalipto crescer a ponto de estar pronta para ser diferente de uma agricultura, você não tem um prazo ideal de você tem que colher, né? A madeira, ela tem um prazo que, na verdade, é uma conta matemática. A gente faz o volume de produção vezes o preço de mercado. Se ele estiver me pagando um bom preço, ou se estiver dentro daquilo que eu estava esperando, ela está na hora de cortar. Então, ela acontece e essa equação fecha geralmente entre o 6º e o 7º ano.
Aí a gente chama do ponto ideal de corte da floresta, né? Quando essa equação fecha bem, está na hora de fazer. Às vezes as indústrias precisam, elas cortam com menos tempo, às vezes a produção foi melhor, né? Que choveu melhor dentro do período, você tem uma produção maior, você pode cortar antes, mas geralmente é o 7º ano. Então são 7 anos, é o número que a gente usa bastante, é onde vai, na maioria das vezes, ser o ponto ideal será no 7º ano. Mas existe diferença, por exemplo, para celulose e para móveis, por exemplo? Existe alguma diferença ou não? Você poderia trabalhar com materiais genéticos hoje diferentes, mas o mesmo material genético de eucalipto que é plantado para a celulose, ela é usada para madeira de energia, ela é usada para a madeira sólida, pode ser usada também, né? A questão é o manejo da floresta que você faz. Você pode manejar ela para uma situação só de floresta, fazer um corte raso, que a gente chama, onde você tira, faz a colheita, né? É importante, a gente quando conversa bastante, porque a madeira é plantada, então eu faço colheita. Eu não faço desmatamento, né? Porque é árvore, tá? Isso é uma coisa, é uma terminologia que a gente usa. Então, eu planto, eu colho, né? Então, a colheita, a gente faz, ou ela faz corte raso, ou você faz um desbaste seletivo. Existe hoje muito, o Estado também é referência nos LPF, né? Que seria lavoura, pecuária e floresta. Então, isso nessa situação, você produz madeira, você tem o pasto ou a agricultura no meio. Nessa madeira que você produz, às vezes você faz um manejo diferente. Você vai colher ela com 15, 20 anos, madeira mais grossa, porque aí é o que você precisa para serrar, né? Isso ainda, infelizmente, é uma atividade que a gente quer evoluir. O Estado evoluiu pouco, né? Já teve uma produção de serrarias que produziu, mas a finalidade hoje das florestas são basicamente celulose, aí é uma talhardia que a gente chama de colheita raso, você chega e cola toda a área, ou para energia, que você segue o mesmo princípio. Mas aí o material genético serve para todas essas finalidades hoje, ele atende. E a celulose, ela passou já a produção de soja e de carne bovina em 2025, com muita alegria e com muito esforço, eu tenho certeza disso, né? É 29%, né? 29% do que se exporta hoje, que se exporta, isso. No estado hoje é celulose. Vamos deixar bem claro, então. 29% de tudo que se exporta hoje do estado é de eucalipto ou celulose, né? Celulose. É celulose, né? Celulose, Nada vai in natura, né? Não. E assim, quais os próximos passos para aumentar essa liderança aí na frente da soja e da carne, que também é super forte a produção aqui no estado? Bom, assim, acho que é legal como a gente tem um bom tempo, né? Sim. Podcast ajuda, é bom por causa disso, né? Que a gente consegue explicar bem. Acho que é legal para o ouvinte e para todo mundo, né? De forma geral, entender como é que isso se deu, como essa industrialização aconteceu, por que nós chegamos nesses números grandes, né? Porque não é uma competição, é o que todo mundo acha que é uma coisa ou outra, ou é uma competição, né? Não é uma competição. Não, eu acho que obviamente todo mundo quer estar no que for melhor ou ser maior possível, né? E para nós, como produtor de floresta, na verdade, porque aqui nas Reflora a gente tem os dois lados, nós temos as indústrias, que são as consumidoras, e temos os produtores florestais, que no caso é onde eu me insiro como produtor florestal, minha empresa, a nossa empresa que está há 50 anos aqui produzindo floresta e nos últimos 20 aí, frente com a Reflora como associação organizando todo o setor. Então, em 2009 foi a primeira pedra fundamental, em 2010, se não me engano, começamos a primeira indústria de celulose no estado de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que aí é uma fábrica hoje que é da Suzano, que já a gente considera duas porque ela fez uma linha e duplicou essa linha, então elas já são duas linhas. Nesse meio tempo nós tivemos a indústria da Eldorado, do grupo JBS, que também está em Três Lagoas, então ali foram os primeiros investimentos, grandes investimentos, de celulose de indústria. Nós estamos falando de uma indústria de 1 milhão, 1.700.000 toneladas. Né? A quarta indústria que veio é a atual da Suzano, que foi inaugurada no ano passado em Ribas do Rio Pardo, e aí ela já produz 2,5 milhões. Então, nós estamos falando de 4 indústrias hoje em funcionamento, produzindo, que geram esse número que nós estamos vendo hoje acontecer. Porém, nós já temos uma indústria em andamento, em construção, a quinta, então, do estado, já sendo construída em Inocência, que é a da Arauco. Chilena. Que já vai produzir 3,5 milhões de toneladas numa linha.
Caramba. E nós temos um licenciamento sendo encaminhado pela Bracel, que aí também são de Hong Kong, da Ásia, que estão produzindo, vão fazer a indústria, daí já está em licenciamento ambiental em Bataguaçu. Então esse é o panorama de hoje, quer dizer, as 4 indústrias hoje já geram um número, porém nos próximos, digamos, 5 a 10 anos, eles devem aumentar muito mais. Então esse é o panorama que a gente cria dessas indústrias. E quando a gente fala, por exemplo, da indústria de Ribas, que é a mais recente que foi investida, nós estamos falando de um investimento só na indústria de 24 bilhões de reais a 25 bilhões de reais. Caramba. Que o mesmo valor vai ser investido em Inocência e depois em Bataguaçu, na próxima indústria que vai ser lá, que está em fase de licenciamento. Então nós estamos falando aí de 75, 80 bilhões de investimentos, de reais em investimentos só na indústria de celulose. Nós também não estamos falando de um grande consumidor aí que a gente precisa também ressaltar de madeira, que se chama a indústria de etanol de milho. Ela, apesar de estar vindo para o estado procurando atrás do milho, uma quantidade muito representativa, ela precisa da madeira como biomassa para gerar vapor dentro do processo industrial. Hoje, 100% da agroindústria do Mato Grosso do Sul, nós estamos falando de frigoríficos, nós estamos falando de secadores de grãos, de moedores de grão, de produtores de óleo de grãos, 100% usa madeira de eucalipto. E o etanol de milho também. Então é uma outra vertente, né, que se usa uma isso. Alternativa. Também tendo o carvão vegetal como foco. Então nós estamos falando da exportação de celulose, mas não podemos deixar de esquecer os subprodutos. Que esses a gente nem chama de subproduto porque eles são acabam competindo. Alternativas são alternativas, de né? produção. O ideal para quem plantar uma árvore seria se a gente seccionasse ela e eu teria a tora para serraria, o meio para celulose e a ponta eu venderia para energia. Esse é o auge do mercado de madeira que a gente. Esse é um sonho que talvez nos próximos 20 anos que a Reflore vai fazer, a gente tente trabalhar. Mas há um consumo de madeira, né? O carvão vegetal é outro para o nosso consumo do dia a dia, né? De fazer churrasco. Mas o grande consumo de carvão vegetal hoje para siderurgia. Nós temos 2 indústrias, 3 na verdade unidades, 2 da Vetorial, uma em Aquidauana, né, de menor porte, porém produzindo o ferro gusa, que é matéria-prima para o aço. Então, a madeira de eucalipto é aplicada em todas essas atividades que a gente vê. Então, para tudo isso aí, nós precisamos desses 2 milhões, 1 milhão e 800 hoje, 2 milhões de hectares plantados para poder abastecer e que ainda a gente entende que pode ser pouco. Então, com toda essa demanda, é difícil diversificar, difícil fugir do eucalipto apenas aqui. Tem outros tipos de florestas que estão no plano, não? Você tem, na verdade, como eu falei, o que você podia diversificar é o manejo. Você poder ter o próprio eucalipto, mas aí para uma finalidade diferente. Sim. E isso eu acho que a gente deve acontecer quando for, por exemplo, alguém que queira produzir, que é um grande produtor de pecuária, por exemplo, e queira diversificar numa madeira. Ele faz o consorciamento da sua área, planta uma madeira, deixa ela por mais tempo, né? E aí ela vai poder ser vendida para outra atividade. Mas não em grande escala. O problema é que ainda a gente não tem esse mercado. Né? Nós temos uma indústria hoje que consome a mesma madeira do eucalipto que está em Água Clara de MDF, que é uma indústria de placas, né? E que já é voltado para a indústria de imóveis. Então também é um grande consumidor de madeira e que também está no nosso mercado aí. Menor um pouco, consumo menor do que a celulose, o grande consumo de madeira hoje, que digamos que 80% do que se produz aí é madeira que vai para a celulose. O resto vai estar na energia, na biomassa, no carvão e nessa madeira para chapas, que é o MDF. A gente pensa em celulose, pelo menos, né? Eu penso celulose e papel. Né? Tem mais algo que celulose é usada? Tem não? Muita coisa. Porque a gente fica pensando, hoje em dia o papel tá cada vez menos, né? Porque pela preocupação com o meio ambiente, tudo eletrônico, né? Então, mas com a preocupação do meio ambiente, tem muita coisa do plástico sendo substituído pelo papel. Copo, né? Canudo então hoje acaba em São Paulo, por migrando. exemplo. Verdade. A Suzano tem muita produção de copo, essas embalagens, então você fala biodegradáveis. Você tem mudado muito isso, o consumo. A celulose entra também na substituição da viscose em tecidos hoje, em alimentos.
né? A Bracell, que é uma indústria que está se instalando aqui agora, ela tem já florestas e está fazendo o licenciamento da sua indústria. Ela já tem indústria em São Paulo e indústria na Bahia. A indústria deles da Bahia, ela produz uma celulose especial só para alimentos. Então você usa em cápsulas de remédio, você usa em comida, a parte de celulose. Se você lê bastante alimentos, já vem com celulose e tal. Então, tem muitas aplicações ainda e tem as nanocelulose ainda, tem algumas coisas que a gente ainda nem consome. Mas o grande volume é, na verdade, o papel de escrever e a parte de higiene. Papel higiênico, papel fraldas, isso é muito consumido, inclusive na Ásia, né, na China. Então eu posso falar que Mato Grosso do Sul hoje é a meca da celulose ou da floresta, porque assim, a gente vê um potencial ainda de aumento de produção gigantesco, a gente vê grandes empresas vindo para cá com grande interesse. A gente pode chamar assim Mato Grosso do Sul aí com esse potencial todo? Acho que nós podemos ser, não precisamos ser, né, humildes aí nessa hora, mas eu acho que sim, porque nos últimos anos, vamos dizer assim, a região, vamos chamar até que se limita ao estado, né, que tem crescido mais na área florestal é o Mato Grosso do Sul. Em termos de investimento industrial, eu diria até na parte de celulose no mundo, hoje ela é referência no mundo, né? Talvez a gente tenha uma região com o maior volume de produção de celulose. Então a gente realmente está chegando a certos números e dados aí que demonstram que a gente vai ser aí realmente, não sei, a meca, vai ser o primeiro do mundo, a referência. Até. E com os investimentos que nós estamos falando dos próximos aí, ainda 5 a 10 anos que devem acontecer, a gente vai continuar sendo por um bom tempo, né? E dentro da Reflora... No mundo hoje, como que nós estamos? Já somos os... Hoje o Brasil já é o maior produtor de celulose de eucalipto do mundo. Então, se Minas é o primeiro... Não, Minas é o primeiro em área de floresta, mas o grande volume das florestas de Minas são para carvão vegetal, produção de aço, de ferro gusa. Então somos o primeiro do mundo. Em termos de celulose, provavelmente. Provavelmente. Eu não tenho essa comparação de dados, mas sim. O Espírito Santo produz bastante, né? Que a própria Suzano tem bastante. Bahia tem produção, São Paulo, né? Tem produção de celulose. Minas Gerais tem uma pequena produção de celulose perto do que a gente tem, que é uma indústria, né? A Cenibra. O Rio Grande do Sul tem a CMPC. Então, estamos espalhados um pouco aí pelo Brasil, mas hoje concentrados, eu diria que a gente talvez tenha a maior produção do mundo, sim. Então, a partir da Arauco, né, que vai produzir mais 3 milhões, quase que são, com certeza. Esses números são, né, impressionantes. Impressionantes. E que bom, né, ser Mato Grosso do Sul, né? E me fala uma coisa, dentro da Reflora tem a campanha Fogo Zero, que fogo é uma preocupação assim, não só para vocês, não só para a floresta, mas Pantanal, aí, né, é uma preocupação geral. O que é essa campanha e o que ela tem trazido de resultados? Bom, a briga de sempre quem produz floresta, ou o medo de sempre, é os 2 Fs, é o fogo e a formiga, né? Formiga? Eu acho que o Mato Grosso do Sul também é a meca da formiga, que é o que mais tem no mundo, é o que mais é a praga que mais nos preocupa, uma praga que a minha empresa, meu pai começou ela há 50 anos, hoje eu sou a 2ª geração nela, e desde que ele começou há 50 anos até hoje, a gente continua controlando a formiga, porque mais a gente não mata. A gente não consegue. Então você vê como é que é um negócio, ela é uma resistência tão grande, né? A gente controla. Como que ela destrói a planta? Ela come as folhas, e carrega tudo aquilo e mata a árvore, né? Ela corta e não fazer um controle hoje de formiga é dizimar o seu plantio florestal. Você perde ele por completo. Se ele tiver no estágio... Ela consegue detonar uma plantação inteira? Tranquilamente. Se você não controlar ela, sim. Então isso é um custo muito caro hoje para nós. Então, além da formiga, tem outras pragas que eventualmente com o crescimento elas acontecem. Então a gente tem controle. Hoje também dentro da Reflora a gente tem o grupo de fitossanidade e que a gente faz um controle, porque fogo e praga são 2 coisas que não respeitam a cerca. Ela passa. A gente tem que se unir porque tem que brigar contra ela. Porque se meu vizinho não controlar e eu controlar, não adianta nada. Eu vou continuar sendo afetado. Então, o fogo, a praga, a gente tem 2 grupos muito importantes que a gente trabalha dentro da Reflora, que é a praga, e hoje a gente tem trabalhado muito com o uso dos inimigos naturais,
biologicamente trabalhando. Então a gente consegue desenvolver lá, eu tenho uma praga, a gente desenvolve e em conjunto as grandes empresas elas têm os seus próprios laboratórios, mas a gente também se reúne, por exemplo, junto com a Universidade de Dourados, né, a Federal de Dourados, eles produzem os inimigos lá, tem uma empresa também, e a gente pega e faz a soltura disso quando alguma praga aparece. Então, não é tamanduá, não. Não, deveria, gostaria para comer as formigas, mas ela não tem. Quanto à campanha de combate a incêndio, é outra cooperação que a gente faz entre as empresas, muito importante e referência no Brasil. Né? A gente até vai buscar no Chile, a gente comentou antes aqui fora do ar sobre isso, mas a campanha de combate fogo zero aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ela é referência pelo nível de cooperação que a gente tem entre as empresas. Então hoje você tem a gente brinca que tem um Big Brother de câmeras, porque as câmeras de incêndio são que ficam monitorando as fumaças. Essas câmeras todo mundo tem acesso e a gente se divide a olhar a floresta, o monitoramento, as centrais de monitoramento de uma empresa vê a da outra e assim vice-versa, para que se a gente não escape nada, né? E se há uma emergência, a gente, quem estiver próximo daquela ocorrência, todo mundo vai com a sua força máxima para tentar combater aquele incêndio. Então, na verdade, a campanha, quando a gente faz, ela é só uma parte de todo um trabalho que o grupo, que a Reflore faz. A campanha a gente leva ao público de forma geral, mostrando a importância de não ter um incêndio. Né? Teve algum grande incêndio aqui? Esse ano a gente não teve, não, né? A gente foi bem tranquilo. Coincidentemente, né, eu sei que o podcast é atemporal, mas ontem, né, então pode ser, não sei que ele vai no ar, vai ser um dia desses aí, aconteceu algum incêndio, mas é porque uma máquina pode gerar um incêndio. Mas não nada muito grande. Não, né? nada isso mostra que é muito eficiente. Exatamente. Então, e obviamente eu queria dar o exemplo disso, porque é o seguinte, no primeiro momento que já teve uma emergência, alguém já acionou, pediu ajuda, grupos de WhatsApp dedicados a isso, linhas que a gente tem, e isso vai lá 3, 4, 5, 6 empresas e trabalha dependendo da gravidade. Foi difícil conscientizar as pessoas, porque isso tudo demanda investimento de dinheiro e não é barato, né? A conscientização é importante porque 90% dos incêndios que a gente trabalha é fora das propriedades dos associados. Ou é na beira da rodovia. É de fora para dentro. Exatamente. Ou é à beira da rodovia, ou é na pastagem daquele proprietário que às vezes descuidou, foi limpar, o funcionário foi limpar eu vou limpar aqui, botar fogo num negócio, e aí perde o controle, ou é uma produção de carvão que acabou perdendo, ou é um carro que acabou quebrando e aí soltando a faísca na beira da pista. Então, assim, temos muito problema com fiação elétrica, muito problema, mas a gente tem tido um respaldo da companhia de energia, que a gente tem também esse grupo trabalha isso porque há rompimentos de energia no meio de pastagem, põe fogo na pastagem, essa pastagem vai, ou até mesmo no meio da floresta. Então, assim, a conscientização é um trabalho formiguinha, né? Já que nós falamos de formiguinha, a gente caquetização, vai falando, vai fazendo. Então, todo ano a gente repete a campanha. Fala, olha, o fogo é importante, tem que tomar cuidado, a gente não pode. Tá? Então, a gente faz panfletagem nas rodovias na época mais seca, falando, olha, não ponha fogo, né? Bituca de cigarro. Bituca de cigarro é o problema. Porque ali, uma passagem, numa época mais seca, aquilo lá é um problema muito grave. Né? E ela, como falamos, ela não respeita a cerca, o fogo vai, queima, aí é um prejuízo à natureza, ao meio ambiente, né? À vida humana é um perigo. Né? E para o bolso do produtor, tanto da pastagem como da quem tem a floresta. A gente vê muito nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Onde tem muito árvores, não sei se é eucalipto, deve ser outro tipo de árvore. Mas quando a floresta pega fogo, é incontrolável, uma coisa absurda, né? Talvez, é isso que a gente tenta, a gente fala, você imagina, os Estados Unidos que tem recursos infinitos, tecnologia, desenvolvimento, ainda assim eles perdem o controle, você imagina. Então é por isso que a gente precisa ter a conscientização. O que a gente fala que a melhor combate a incêndio é evitá-lo, a gente não deixar ele acontecer,
né? É conscientizar. Conscientizar falando, não ponha fogo nessa época, tenha controle. Então a gente tenta fazer isso através da campanha, né? Até tivemos agora, recentemente, a aprovação na Assembleia, que no mês de maio, uma data específica dentro do calendário oficial do Estado, que a campanha Combate Fogo Zero, da importância que foi criada. O deputado Pedro Neto, que foi quem levou levou para frente dentro da Assembleia lá para aprovação disso, o projeto de lei, né? E hoje a campanha ela é reconhecida pelo Estado como uma data oficial no mês de maio que aconteça para a gente, mais uma vez, reforçando a conscientização de as pessoas não colocarem fogo. E é muito importante que os nossos ouvintes do podcast, né, que são do agro, provavelmente, né, o grande público da área rural, o produtor rural ele precisa também estar preparado um pouco, sabe? A gente vê muita gente despreparada às vezes, não ter um mínimo dentro de uma propriedade, não se preparar. Exato. E é muito importante que eles façam isso, né? Um acero bem feito na beira da rodovia, porque pode acontecer de pegar um fogo. E se pegar, você tem que estar preparado. Ter lá o seu colaborador treinado, o Senar é um grande parceiro nosso de treinamento, ele vai lá, explica, mostra, os bombeiros também fazem treinamento, as nossas equipes todas são treinadas pelos bombeiros, pelo Senar, para que na hora que tiver uma emergência você poder correr. Porque se você chegar no fogo nos primeiros 15, 20 minutos, você não deixa ele acontecer. Se depois disso, a gente brinca que é colocar o joelho no chão e rezar para Deus, porque é só ele que vai parar. Você acha que falta o mesmo empenho que o teu setor teve dos outros setores para isso? Não, a gente tem bastante respaldo, tanto que a gente faz a campanha todas as vezes junto com a FamaSul, que é a Federação da Agricultura, porque realmente o produtor, nós somos produtores rurais, né, de floresta, nós fazemos uma lavoura de madeira. Né? E a gente precisa acontece que o fogo é tão prejudicial para o nosso setor que a gente tem uma estrutura monstruosa, eu diria, para isso, né? É diferente do pessoal que trabalha com a pecuária, que já não tem. Mas ele tem como se preparar, e é isso que a gente tenta sempre ajudar, né? A organizar, a conscientizar, que eles se preparem, que eles tenham, pelo menos na época de incêndio, um cuidado maior com o manejo do fogo e para que a gente não tenha problemas. Esse ano, graças a Deus, eu acho que a gente teve um ano bem atípico, eu diria. Bem tranquilo. Choveu bastante, né? Eu diria que ela choveu perto do ano passado. Até mais tarde, a quantidade, né? É impressionante, mas a quantidade de chuva desse ano para nós tem sido menor do que o ano passado. Mas a distribuição dela foi melhor. Entendi. Você teve menos dias sem chuva. Entendi. E só isso já ameniza o fogo. Sim. Mas a produção já não está sendo tão boa. Ainda vamos esperar que agora no final do ano dê uma equilibrada, mas não há uma tendência. Você vê que já está faltando um pouco de chuva aí, né? Mão de obra. Você vê, vem vindo duas enormes, gigantescas indústrias para cá. Tem mão de obra para tudo isso? Como que faz para treinar mão de obra? Não. Pois é. Infelizmente, talvez esse seja um dos grandes gargalos que a gente vai ter, né, para poder conseguir atingir a produção de floresta que a gente precisa. É a mão de obra. A gente até usa um termo que brinca que o Estado do Mato Grosso do Sul vai precisar importar CPF, né? E para ter trabalhos de qualidade aqui, né? Porque acontece muito uma mão de obra nômade durante a construção de fábricas. Sim, né? Ribas aconteceu isso. Aconteceu isso, hoje já está acalmando, está acontecendo em Inocência. Inocência é um município de 9 mil habitantes e durante a produção da fábrica, no pico, vai chegar a 12, 10 mil pessoas lá. Então, dobra a população do município só para atender a fábrica. Mas só que isso é durante 1 ano ou 2. Sim, durante a construção. Da construção da obra, depois vai embora. Mas só que na operação hoje da Suzano, ela tem uma necessidade de perto de 4 mil pessoas. Que são 800, 600 pessoas na fábrica, porém no campo plantando florestas é a quantidade maior. Nós precisamos de 2, 3 mil pessoas só a Suzano, né? No setor, no último número que a gente teve, haviam vagas em aberto na ordem de 10 mil pessoas que a gente precisava. Dentro da fábrica? Não. Ou total? No setor de forma geral. De forma geral. E grande volume disso aí é no campo.
para ajudar no plantio. Então há um esforço muito grande na mecanização de certos trabalhos que são mais difíceis de você conseguir e para que a gente tenha minimize o problema da mão de obra, né? Mas há também um trabalho grande de a gente, junto ao governo do estado, para criar infraestrutura nos municípios, que é esse, a gente tem um trabalho do governo do estado, não só o governo do estado, teve uma audiência pública agora promovida pelo senador Nelsinho Trade no Senado Federal, alertando para esse tipo de problema, tentando trazer que o governo federal também atraia investimentos para a infraestrutura dos municípios. Quando a gente fala em infraestrutura social, casas, escolas, vou dar um exemplo muito interessante. Ribas, a Suzano construiu 900 casas. Ela não Existe uma contrapartida. Ela quis fazer as casas para que ela possa atrair essa mão de obra, só que o município não tem vaga nas escolas. Então, nós, junto com a prefeitura, o prefeito Robertson já está comprometido com isso, porém ele só vai conseguir botar em prática as escolas a partir do ano que vem, do ano letivo do ano que vem. Então, até lá, a Suzano não consegue... Então, você vê, a infraestrutura dos municípios também, a gente precisa ter uma atenção maior. E é o trabalho que a gente tenta fazer, né? E não só isso, porque daí creches, porque nós temos uma cidade muito grande, nos viveiros de muda, eu diria que 80% do trabalho é feito por mão de obra feminina. Então, se a família quiser trabalhar no setor, ela pode. Porque nós temos o trabalho por mão de obra no campo, que também é empregada feminina, isso não importa, a gente não distingue, né? Mas a mão de obra que geralmente que é melhor qualificada para o viveiro são mão de obra feminina. Aí o que nós precisamos? Que as creches tenham, porque a pessoa precisa deixar o filho na creche para poder ir trabalhar. E aí ter uma renda familiar melhor. Então, isso a gente está tentando também conscientizar, tentando fazer um trabalho. E eu brinco em todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar. Por exemplo, hoje, um técnico florestal, que é um curso que o Senar faz de graça. Se você é um jovem que está aí procurando um curso técnico, se você fizer 2 anos de curso técnico no Senar, você escolhe da empresa que você quer trabalhar. Não é que, assim, eu quero ter emprego. Eu quero trabalhar aí. Eu tenho certeza que a Suzano vai falar assim, vem aqui. A Bracel, a Arauco, as nossas empresas florestais, a minha empresa, os outros fundos de investimento que trabalham com produto. Você é técnico florestal, você é bom, quer trabalhar, pode vir. Entendeu? Então, assim, é uma demanda muito grande. E principalmente de trabalho técnico e trabalho de campo. E até de engenheiros florestais. É exatamente isso que eu ia falar. Eu tenho visto muito as próprias empresas, a Suzano e essas grandes empresas, fazendo convênios com a UEMS, né, com grandes universidades. Não só a parte científica, mas a parte técnica também, né? Eu vejo porque aqui da UANA tem engenharia florestal. E aí eles têm 2 engenheiros de lá. Exato, e eles têm feito 2 engenheiros hoje que trabalham na minha empresa são formados em aqui da UANA. Olha. Eu tenho visto muito esses convênios, né, das empresas com as universidades. Então, as 2 universidades que tem aqui, nós temos aqui da UANA e Chapadão do Sul, que são as engenharias florestais. Isso. Já me perguntam, mas por que está em Aquidauana e não está em Ribas e Três Lagoas, que são onde está a floresta? Não sei. Não sabemos. No passado foi tomada uma decisão, não perguntaram para a gente também, mas não tem problema. A gente tem feito uma boa parceria com eles e, coincidentemente, durante a campanha de combate a incêndio, todos os anos a gente traz das 2 escolas, a gente junta todos os formandos, eles participam do dia do lançamento da campanha e dali eles saem em caravana visitando as empresas, entregando os seus currículos. Olha que bacana. E visitando todas as empresas. Saem daqui de Campo Grande, vão até Três Lagoas, depois eles voltam parando em todas as atividades de operação que a gente tem, que é viveiro, plantio de floresta, conhece a indústria, conhece a pesquisa, conhece o combate a incêndio, como é que funciona, o preparo de solo, a colheita. E aí ele pode, inclusive, como engenheiro florestal, talvez escolher onde ele quer seguir uma carreira, em que atividade. Então, todos os anos a gente está fazendo isso com os formandos de engenharia florestal e com os formandos do técnico do Senar.
Então a gente chama de a caravana, né, dos estudantes, e esse é um tipo de parceria que a gente faz. Estamos trabalhando junto a instituições muito reconhecidas no Brasil, como o Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, que é o IPF lá de Piracicaba, que era vinculado à Exalc, né, que é uma das escolas que melhor formam engenheiros florestais hoje, para que também qualifiquem os nossos professores aqui. Tragam um pouco melhor informações para os professores. Então a gente está tentando fazer isso. Tudo para tentar qualificar uma boa mão de obra para o setor, que é muito difícil. E essa parte científica, você acabou de citar a Exalc aí, o que a gente tem de novidade? O que vocês têm trazido? Porque assim, se a gente é referência de produção, a gente tem que ser referência de pesquisa também, né? Hoje o Brasil tem a maior produtividade em florestas de eucalipto do mundo, tá? Por consequência disso, eu diria que nós temos a melhor silvicultura do mundo, a melhor tecnologia em produção de florestas do mundo. Isso não tenha dúvida. A gente é referência nisso. O eucalipto, para quem não sabe, é uma espécie exótica. Como é a cana, como é a manga, como é o coco, é exótica, veio de fora. Né? A cana veio da África. Né? Então a gente trouxe isso para cá. O eucalipto veio da Austrália. Ele vem originário da Austrália. Bem pertinho. Então, nós trouxemos isso. Só que hoje, esse tempo de 7 anos é metade do que se produz lá, é 15. Na Europa e nos outros países que se plantam florestas de Por questões climáticas e de produção. Questões climáticas, questões de tecnologia aplicadas que a gente foi desenvolvendo. Né? Fizemos isso com a soja, fizemos isso com outros produtos, aí, graças à Embrapa. Né? Então, a gente e aí é uma das instituições também, a Embrapa Floresta, uma que ajuda bastante, o IPF, a CIFICA, ligada à Universidade de Viçosa, que também tem uma grande escola de formação de floresta. A gente tenta fazer tudo isso, o convênio, e o desenvolvimento dessa tecnologia fez com que o Brasil fosse referência na produção de florestas hoje. A tecnologia que a gente busca hoje, qual é o desafio hoje da indústria? É melhorar a produtividade, mais ainda. Que a gente, em função das mudanças do clima, né, chuva mais, chuva menos, nós precisamos ter espécies ou materiais genéticos, né, que possam conviver mais com isso resistentes. E continuem nos dando a produção que a gente precisa. E ser mais eficientes no uso do solo, porque é a questão ambiental, de sustentabilidade. Né? Por exemplo, quando se iniciou o plantio florestal no Mato Grosso do Sul através das sementes trazidas da Austrália, que foi assim na década de 70, 80 ou 50 anos atrás, quando a nossa empresa começou, a produção era de 12, 13 metros cúbicos, que é a medida que a gente usa, metros cúbicos por hectare ano. Quando agora, hoje, se você for ver, nós estamos batendo 35, 40 metros cúbicos por hectare ano. Aí o pessoal fala, mas o eucalipto não acaba com o solo? Mas faz 50 anos que eu produzo na mesma fazenda. Na mesma. Em Ribas do Rio Pardo, quem quiser me visitar, lá está à disposição. Numa região onde só falta o mar para a praia, que é areia pura. É areia. Você não tem traços de qualquer tipo de coisa, mas é pura areia. Onde a gente vem desenvolvendo matéria genética apropriado e onde a gente saiu de 10, 12 metros cúbicos para 40. Né? Isso é eficiência, tecnologia, desenvolvimento e tem investimento em cima disso. E muito, né? Então a gente usa a mesma terra, o mesmo solo. A chuva é menor até, mas é o que nos dá, né? O que a natureza nos dá, e a gente trabalha em cima disso que a gente tem e tenta desenvolver. Né? Então, quando falam que o eucalipto acaba, como é que eu ia ficar 50 anos no mesmo lugar se ele fosse tão agressivo? Né? Como é que a indústria que tem 100 anos e nunca mudou de lugar, ela sempre cresceu em outros lugares, como é que você vai investir 24 bilhões num lugar se amanhã eu tenho que ir embora porque o eucalipto acabou com tudo? Então isso é coisas que é importante a gente também usar. São muitos mitos, né? Mitos, que eu brinco que é a mesma coisa que tomar manga com leite mata, né? Né? Uma mentira repetida várias vezes vira uma verdade. Aí você vai chegar para um médico e falar, doutor, cientificamente, manga com leite mata? Assim, olha, senão não ia se você comer muito leite e muita manga, você vai ter uma diarreia e você vai morrer. Mas
não tem nada que a mistura dos dois faça. Então é a mesma coisa na floresta. Se eu plantar errado, não seguir um receituário agronômico correto ou uma forma correta de produzir, se eu for lá desmatar minha APP e plantar, vai secar a água, óbvio. Mas não é só eucalipto. Se eu plantar soja, se eu plantar milho num lugar errado, eu vou ter problema. Então basta você seguir a técnica correta. Hoje, como eu falei, nós somos referência na produção. Então não tem por que dar errado e fazer errado e quebrar esses mitos que a gente acaba tendo. E uma questão só, uma curiosidade minha. Como há 50 anos atrás o seu pai decidiu plantar eucalipto aqui em Mato Grosso do Ribas, Sul, né? em Ribas, né? Eu ia falar aqui da Ana, mas em Ribas. Primeiro foi em Três Lagoas, depois em 75 em Ribas, 73 em Três Lagoas. Porque, né, assim, não era uma coisa habitual. É bom, né? vamos ligar, era gado, né? Vamos ligar com a história do Mato Grosso do Sul na floresta. Tá? Que vai antes dos 20 anos da Reflora, 50 anos. Na década de 70 e 80, o governo federal lançou um incentivo fiscal. Então, as empresas podiam pegar 50% do seu imposto de renda a pagar e fazer investimentos aonde o governo precisava ocupar os espaços. Precisava que o Mato Grosso do Sul fosse ocupado, precisava que a Bahia fosse, que lá no Nordeste tinha projetos de fruta, projeto de plantio de caju, você podia fazer muita coisa, inclusive floresta de eucalipto. Então, meu pai, na época, nós viemos do ramo automobilístico, tinha veículos, né? A gente vendia caminhões em Mercedes-Benz, meu pai foi concessionário Mercedes-Benz, foi porque a gente já vendeu, hoje nós somos Toyota. Então a gente, com os lucros da empresa, ele estudou ser um investidor nisso, pegou esse dinheiro e fez um primeiro na década de 70, ele fez um investimento pequeno para analisar, gostou, achou muito bom, fez uma parceria e aí criou a empresa em 1973 ali em Três Lagoas e começou então a captar investidores. Aí, em vez de ele usar só o dinheiro dele, ele chegava para você que tinha empresa e falou: você tem esse imposto? Quer investir em floresta? É um negócio bom. Assim, e assim nós fizemos 1.800 investidores. Mas precisou ter coragem, né? E começamos e plantamos no Mato Grosso do Sul 80 mil hectares, né? Caramba! É um pioneirismo do Estado. Total. E aí eram 32 empresas naquela época, então foi assim, foram no papel 500 mil hectares de floresta naquele momento. Mas efetivamente se fala em 300 mil que foram efetivamente plantados. A indústria naquele momento não veio. Então deixou o produtor com a brocha na mão. Eu tinha o produto, estava a floresta plantada, e aí o que eu fazia com aquilo? Não tinha indústria para consumir. Então entendi. Isso também criou um problema do eucalipto. Terras com eucalipto em Ribas não valiam nada na década de 80, 70, 90, porque não tinha valor, não tinha o que fazer com a madeira. E aí foi se passando o tempo e aí a gente foi vendo que tinha esse potencial. Já se estudava isso não é novo. Mas daí depois é que nós conseguimos nos organizar e aí o crescimento veio que a gente já começou, que aí vem a história da Reflora. Então, a gente tem um pouquinho de história aqui no setor. E aí, das 30 e poucas empresas que tinham no passado, quem sobrou? A Ramírez, né, que é a nossa empresa. E por quê? Meu pai é espanhol, teimoso, né? Você já sabe como que é, né? Então... Vou insistir até. Genial. Logística também é um gargalo enorme, né, para se falar. E que todo mundo, quando senta aqui, a gente acaba nessa questão, né? Porque você todo tem... Todo mundo, né, do setor, do agro em geral. Né? É um estado totalmente agrícola, você precisa escoar a produção e as estradas são ruins, não são boas as estradas, né? As que tem, né? As que tem. E celulose, eu imagino que os caminhões não são nada leves, não são pequenininhos, né, para carregar essas toras, né, de eucalipto. Eu acho que a produção de eucalipto, né, o peso é aquilo que a legislação permite, é igual para todo mundo, né? Você pode levar lá a sua tonelagem em cima do caminhão, é o que é levado de madeira normalmente. Né? É que eles são caminhões grandes, que ocupam. Lentos, como nós somos, né? são poucas estradas. Então nós precisamos de mais estrada. Exato. Então isso é uma discussão grande que a gente faz junto ao governo federal, porque nós somos usuários da estrada. Né? Das estradas. Hoje eu diria para você que no que diz respeito à estrada vicinais, fora das estradas de transporte, de asfalto, que aí nós vamos ter basicamente duas ou três, né? 262, 163 e assim mais umas ou outras ali. A indústria hoje, o setor florestal, a gente
investe muito nas estradas hoje vicinais para o transporte da madeira para trazer para a fábrica, né? Para as fábricas hoje. Então, isso eu posso dizer que melhorou muito, né? Mas há um investimento pesado, em algum momento parceria junto com o Estado, junto com os municípios. Como a Rota da Celulose agora. Para fazer. Né? E existe um gargalo exatamente, você falou da Rota da Celulose. Porém, já tem um trabalho grande do Estado, já foi feito uma licenciamento disso, né? Um leilão para uma empresa. Hoje de manhã eu tive com o governador, a gente na pauta a discussão, eu falei, eu vou estar num podcast, posso falar? Ele falou, pode. Então, temos autorização. Temos autorização, tá? Para falar, ele justamente tem vindo de uma reunião com o pessoal da XP, que são os vencedores dos investidores do ganhador do leilão. Então, a expectativa é que a partir já do final de janeiro a empresa comece a assumir, porque existe toda uma burocracia, claro. um trâmite, tem transferência da estrada, de posse, tem umas coisas que ele explicou lá, técnicas, que eu acho que não vale a pena a gente perder muito tempo. Porém, chegando ali em janeiro, elas já passam a assumir e começam-se então, de acordo com o cronograma, os investimentos de duplicação. De melhorias, tem uma parte que é duplicação, tem parte que são terceira faixa, tem parte e a cobrança de pedágio a partir de 2027, que pelo que o cronograma é o que se tem. Então eu diria assim, o passo grande foi dado, agora é uma questão de tempo para que as coisas comecem a melhorar. É óbvio que está atrasado, porque a gente já deveria ter, mas é como o Estado funciona. Infelizmente a gente tem que conviver com isso. O investimento privado é muito mais rápido, né, do que o privado, mas a logística... Talvez essas parcerias que sejam fundamentais para agilizar essas situações. Isso. Eu acho que no que tem de logística é uma questão de tempo para a gente estar ajudando a resolver o assunto, né? Mas mesmo assim existem outros investimentos do Estado, a 320 que está sendo investido. É só a rota da celulose. Inclui a BR-262, 040 e a 267. A 262 está no meio, glória. A 262 ela é duplicada até Ribas, ela é melhorada com terceira faixa. Paquirauana não tem nada, não? Não. Ai, droga. Porque tem a rota da celulose. Pensa o quanto vai aliviar ali também. Não, mas é porque tem aumentado muito o caminhão, mas não é só caminhão de madeira. É minério. Nesse sentido, a gente tem tido o muito Estado problema com isso. Está muito esperançoso aí na parte de logística no próximo, que eu acho que está próximo um leilão da ferrovia. E aí tentar colocar essa carga em ferrovia, porque é o ideal. Voltar a ou funcionar, então realmente o investimento, mas aí a questão das hidrovias para que isso saia por hidrovia. Porém, acontece que com o problema lá em Minas Gerais, né, teve as Brumadinho e tudo mais, acabou se levando muito minério de ferro daqui para Minas Gerais. Então não tem como, tem que ser ou de caminhão ou de trem, né? E você bateu justamente nessa questão agora dessa parte ambiental e tal. Como a gente é referência, prego que se destaca sempre toma martelada, né? Isso e o Brasil é campeão nisso, ainda mais falando em agro e falando em produção. O Brasil é campeão para fazer propaganda contrária, né? Exatamente. E assim, você acha que essa parte de ECG acaba virando um contratempo comercial para exportação? Você acha que isso é uma questão que tem crescido? Porque assim, a gente vê nas outras partes do agronegócio, digo de carne, eu digo de produção, a gente vê muito isso virando um problema comercial, essas questões de ESG, de ambiente, ESG de uma forma geral. E você acha que dentro da floresta também é um entrave, também é um problema? Eu vejo que em alguns momentos, a gente é referência, né? Eu vejo que em alguns momentos acabam extrapolando a questão ambiental, usando barreiras comerciais, né? Infelizmente. Né? Mas a gente costuma falar no setor que nós estamos no lado certo da equação, do clima, a equação do meio ambiente. Porque, por exemplo, praticamente desses quase 2 milhões que nós temos de área plantada, há uma preservação equivalente a 20% ou até mais, às vezes, porque é o que as empresas fazem. Né? Um dado interessante, que é até uma propaganda grande do Estado,
que a gente usa, eles fazem uma avaliação através da ProSoja de todas as atividades rurais de produção. Desde 2013 até 2024 agora, com 11 anos, né, mais ou menos, se não me engano, ou de 2010, 13 anos. O fato é que a gente tinha uma produção de 21 milhões de hectares de pastagem degradada, sendo que boa parte disso são pastagens degradadas, 21 milhões de hectares. Hoje são 16 milhões. Então se perdeu entre 4 a 5 milhões, se perdeu não, se transformou em outra atividade. Dessas foram 3 milhões e 600, 3 milhões e pouco transformadas nesse período, né? Foram a agricultura, a floresta 1 milhão e pouco, que cresceu nesse período, que já tinha, o cana uns 200 mil. Então nós tiramos dessa pecuária e migraram para novas atividades que têm uma responsabilidade ESG muito maior. E esse fato é tão verídico porque daí quando você olhar as áreas de preservação permanente cresceram em 400 mil hectares no estado. Então você pode ter uma percepção de que estou crescendo no agro, estou aumentando a área. O que eu vou fazer? Eu vou desmatar, vou aumentar. Não, pelo contrário, as áreas de preservação aumentaram. Por quê? Porque se ocupou espaços onde a atividade da pecuária não era tão eficiente. Aonde você vai lá, onde você tinha lá menos de uma cabeça, meia cabeça por unidade, solo não era que hoje já não dá mais para produzir isso, um manejo muito extensivo, ou seja, não tinha um manejo de pastagem correto, né? Então, o que a gente obrigou que a pecuária, porque se você também for ver, a carne ainda continua sendo a terceira produção de exportação. Nós não perdemos um posto importante da produção de carne, né? Então, o que fez com o pecuarista a pecuária fosse mais eficiente também. Sim. E aí, ocupando melhor os espaços, a gente conseguiu fazer isso. Então, a responsabilidade do ESG que a gente tem é essa. Você vê, apesar de um crescimento exponencial da floresta, houve um crescimento da área de preservação. Então, como eu falo, que a gente está do lado positivo da equação, né, da equação no ambiente do ESG. A gente está nesse lado. Além do que, nós estamos plantando árvore, estamos fazendo absorção de carbono, estamos contribuindo com o projeto do Estado de ser carbono neutro a partir de 2030. O grande absorvedor são florestas aí que também conseguem ser um sumidouro de carbono. Então, acho que a gente também está desse lado da equação. E o Estado, é legal, a gente tem um dos diretores de uma das empresas nosso associado que diz: o Estado é um Estado bem resolvido. Se você olhar o mapa do Estado, você vai olhar, o Pantanal está ali preservado, tem lei do Pantanal, você sabe o que você pode fazer. Nós estamos aqui, o Vale da Celulose produzindo, você tem as regiões de produção de grãos, né, especificamente, está ali em Dourados, Maracaju, Cidrolândia. Nós estamos mais para São Gabriel, um pouco de Sonora produzindo. A cana está aí nesse meio e todo mundo convive e não tem briga, né? É uma questão que a gente está... O Estado está evoluindo, o Estado está crescendo em industrialização naquilo que ele sabe fazer, que é o agro. Não adianta, né? Até o próprio governador Eduardo fala: não, vou investir em produzir avião aqui, produzir chip de computador. Não temos vocação para isso. A vocação é o agro, então nós temos que ser eficientes na produção agrícola, né? E a floresta é uma delas, né? Que está aí despontando como primeiro, né? Por que, na sua opinião, Gino, até para a gente encerrar, deu tão certo o eucalipto aqui, essa indústria de celulose aqui em Mato Grosso do Sul, e o que a Reflora espera aí pelos próximos anos que aconteça no setor? Bom, o que deu certo foi que a adaptação da atividade florestal, que não é nova, né? Mas que a gente sabia que tinha um potencial muito grande, né? Então ela deu certo. Há um clima favorável, há uma extensão de terra que a gente já acabou de falar, propícia para isso. As indústrias de celulose precisam de uma extensão grande, então elas vieram por causa disso, né? Mesmo sendo grande, ainda não é tão grande para o Estado, ainda é uma atividade que ocupa menos de talvez os 5 ou 6% da atividade, da ocupação da área produtiva, né? Então, assim, tinha um ambiente social precisando, econômico, de diversificação, tinha naquele momento, precisava. Então tudo combinou e funcionou, né? Hoje até o contrário, antes você não tinha um pessoal em Ribas, era produção pecuária.
A pecuária ela é excelente, o Estado foi excelente para o Estado, mas ela emprega pouco, né? Agora nós estamos diferente. E é diferente. Nós estamos com um problema contrário, né? Agora está faltando mão de obra. Né? Então, antes a gente tinha um problema que a gente precisava diversificar para criar oportunidades de emprego, geração de renda para a população e a economia virar. Então hoje tem isso acontecido, né? E vale também importante que encontrou um ambiente favorável, a gente fala nas expansões dela, mas mesmo assim, se você for pegar todos esses investimentos, esses 1 milhão e pouco, de 800, 2 milhões de terra, pouco a indústria é dona da terra. Muito, assim, nós não temos um dado, mas eu diria para você, pelo meu conhecimento, 70%, 80% dessas terras são arrendadas de produtores que tinham a sua fazenda ali ou arrendou parte dela, porque ele pegou aquilo que era menos produtivo para ele, arrendou para a floresta e ele está usando o resto com a pecuária. Isso tem muito, né? E com isso faz com que ele tenha uma renda diversificada, ele corra menos o risco, porque se a pecuária está ruim, pelo menos eu tenho a minha renda garantida ali, né? Então assim... E melhora o solo. Exato. Porque corrige o solo. Você está lá, a floresta ela cicla muito. Se você for debaixo de uma floresta de eucalipto, você vê muita folha. Então é matéria orgânica num solo pobre. Sim. Né? Que já é pobre. Já é considerado pobre. Então assim, é uma atividade economicamente que chegou... Porque parece que a indústria chegou empurrando, sai para lá. Não! Nós fomos convivendo alternativas, com uma alternativa e aí foi... Então hoje tem muita gente que procura, eu quero arrendar para o eucalipto. Como é que é? Me procura, vai lá na Reflore. Pô, como é que é esse negócio de arrendar? E a indústria no Mato Grosso do Sul cresceu assim. Então você não precisou... E para a indústria é bom, porque ela não precisa dispor do capital de comprar a terra, né? E valorizou a terra. Sim. Porque hoje ela tem finalidade. Hoje ela tem uma finalidade melhor, porque a terra vale aquilo que você consegue produzir. E numa região que não valia nada, né? Justamente... Hoje os valores de terra têm mudado bastante, né? Então, assim, eu acho que isso tudo culminou num ambiente favorável, uma ambiência generalizada para que a gente chegasse onde a gente está hoje. E o que a gente vê, que é o que você me pergunta. Acho que a gente já falou um pouco. Né? A gente fala, as indústrias que estão aí, o que a gente já tem anunciado, que a Suzano já está pronta, a Arauco em Inocência sendo construída, uma licenciamento em Inocência. Aí o que vem depois? Vem a Eldorado, que precisa duplicar a sua indústria, que ela não duplicou, então ela talvez duplique, há projetos para isso, ideia de fazer. Após isso, após a construção da Bracel, que está na fila. É uma fila, porque você também não tem empresa de engenharia, você não tem para construir uma fábrica, duas juntas. Exato. Tem que ser uma de cada vez. E também eles não podem jogar celulose no mercado, senão eles derrubam o preço. Sim. Então tem uma questão de mercado de celulose, que aceleram mais ou menos de acordo com isso. Então, qual é a fila? Arauco, Bracel e Inocência. Brasilândia, né? É Inocência. Arauco Inocência, Bataguaçu. Aí a duplicação do Eldorado pode acontecer. Aí vem, mas talvez duplicar. Aí já são especulações, tá? Que eu faço, mas que é a ordem natural das coisas. É especulação. Isso. Ninguém está falando o que vai acontecer. Porque isso é uma decisão da empresa, que eu não tenho o direito de falar em nome dela, mas a gente está no mercado, a gente entende que seria ordem natural. A Suzano duplicar em Ribas, fazer uma segunda linha, porque quando eles fazem a indústria, ele faz uma linha. Mas toda a parte de infraestrutura é feita para duas, sempre, porque é o melhor modelo econômico você ter duas linhas. Então a Suzano vai duplicar, daí a Arauco vai duplicar, daí a Bracel vai duplicar, desde que a gente tenha logística boa, desde que a gente tenha mão de obra para produzir floresta, desde que a infraestrutura dos municípios consiga comportar tudo isso. Porque senão a Suzano vai falar, não dá para fazer mais uma linha. A Arauco vai falar, não dá para fazer mais uma linha. Né? Então a gente precisa trabalhar muito e precisa preparar o Estado mais ainda do que já foi, né, para receber isso aí. E isso é o que a gente vê para o futuro. Então nos próximos 10, 15, 20 anos eu vou continuar falando de celulose. Isso é bacana, porque é exponencial o negócio, né? Não, sem falar do etanol de milho, que precisa de muita madeira, sem falar... De coisas que estão acontecendo que aí em vamos outros falar assim, setores o que a gente não conseguiu desenvolver no Estado? A madeira sólida, que você começou falando, de a gente produzir madeira para serraria. O problema é que não dá tempo, demora mais tempo a madeira. 15 anos daí, 20 anos para eu ter madeira para serraria. Aí não dá tempo, a celulose leva antes, a energia leva antes, então...
Mas é uma coisa que talvez no futuro a gente possa estar trabalhando mais dentro da Reflora, e é o que a gente vê para o futuro aí. Júnior, muito obrigado, viu, pela aula sobre celulose aqui pra gente. Muito legal. Parabéns pelos 20 anos aí da Reflora MS, que venham muitos mais anos aí, com muito mais sucesso do que já está vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui com vocês, né? Eu entendo eucalipto, né? De celulose. Celulose é depois, eu não conheço. Eu só vou da porteira até eu entregar a madeira lá. Mas é o que a gente fez durante 50 anos, né? Produzindo aí o que eu vivo fazendo. Então, o que a gente entende um pouco de floresta, agradeço aí poder estar aqui no 20º aniversário da Reflora, né? E que não foi, obviamente, são várias pessoas, sim, as empresas envolvidas, todo mundo aí que a gente agradece por esses 20 anos poder estar aqui. Eu estou aqui representando e falando porque me cabe como presidente da associação. Mas tem muita gente aí que merece esses aplausos de 20 anos aí. E quando Obrigado. tiver mais novidades, pode trazer aqui, as portas estão abertas. Sempre. Né? E curtam, compartilhem, nos ajudem a divulgar essas informações, que eu tenho certeza que é de suma importância aí saber o potencial do Mato Grosso do Sul aí, que é do agro, e a gente tem certeza disso. E a cada semana uma coisa nova, né? Exatamente. Quem imaginava que formiga era uma ameaça para o eucalipto? Tá vendo? Quem imaginava? Eu não imaginava. Né? Mas a gente vai aprendendo. E o fogo, E o exatamente. fogo. Até a próxima. Tchau, gente.